A roda do ano continua girando. Chegamos naquele momento de preparar bolo, queimar bonecos na fogueira, porque chegou Lamás. Lamás é a festividade, é o sabá que marca a primeira grande colheita. Então lá atrás nós já tivemos todo o planejamento, todo o cultivo, todo o plantio, e agora esses povos que viviam da subsistência daquilo que vinha da terra vão começar a colher aquilo que eles plantaram, que eles semearam, ou olhar para aquilo que eles não cultivaram tão bem assim. É uma festividade que acontece aqui no Hemisfério Sul no dia 2 de fevereiro, que a propósito também é dia de Iemanjá, e ela marca o período que fica entre o solstício de verão e o equinócio de outono. E apesar de a gente chamar de o pico do verão, o pico da estação, a ideia, na verdade, é de que essa estação já está terminando, o Sol já está perdendo a sua força. E fazendo um paralelo com isso, lá atrás, o Deus e a deusa estavam em seu máximo poder, em seu auge de poder. E agora, esse Deus já começa a decair. Ele ainda tem muita força, ele ainda tem essa força, mas ele já não está mais num processo expansivo. Ele já começou o seu processo de retração, o seu processo de recolhimento e, portanto, de morte. E caso você esteja chegando agora e não saiba, nós temos uma playlist aqui no canal só sobre paganismo, só sobre roda do ano, né? Então vale a pena você dar uma conferida nela, que tá bem legal. E ao conferi-la, você vai provavelmente se deparar com essa informação que eu vou trazer aqui com uma forma bem resumida para você. Que é a ideia de que os povos pagãos da antiga Europa, eles, embora reconhecessem as 4 estações, isso é óbvio, todo mundo que estuda eles sabe disso, mas eles tinham uma forma de enxergar o ano um pouco diferente. Eles dividiam o ano em 2 grandes metades, uma metade luminosa e uma metade escura. E por que isso é relevante, principalmente já que nós estamos falando de Lamás? Porque Lamás, como o João disse, primeira grande colheita, né, ele é o primeiro sabá, a primeira festividade da parte escura do ano. Ou seja, nós acabamos de sair da parte luminosa e estamos entrando na parte escura. Só abrindo parênteses aqui, parece ser estranho isso ser no meio do verão, né? Mas é o contexto de que o Sol já perdeu a sua força, como o João falou, então a gente já está escurecendo em si. Sim, é basicamente como o João disse, né? É um momento de retração. A expansão já chegou ao seu máximo. O Sol ainda está viril. Ele ainda possui a sua força. Ele tá moendo a gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Exatamente, tá ligado? Ele tá um quarentão, mas ele tá forte, entendeu? Ele tá forte. Ele é o mestre Kami, né? Rapaz. Então, assim, só que ele já não tá mais na sua parte ascendente da parábola. Ele já está iniciando a sua curva descendente da parábola. Então, é importante entender que o que isso significa na prática? Significa que você acabou de criar, plantar e semear coisas na metade luminosa do ano. Você fez projetos na sua vida, né? Você trabalhou por coisas, você buscou coisas, você construiu coisas que vão começar a dar os seus frutos a partir de Lamás. Não é que todos os frutos vão surgir aqui agora, mas eles vão começar a frutificar a partir desse momento. Interessante, eles começam a frutificar a partir do momento que o grande Deus, que essa grande força solar, começa a morrer. E faz todo sentido, porque agora é justamente o momento de introspecção. Ou seja, é o momento de entendermos o que nós estamos recebendo daquilo que nós fizemos. Então é entender que, nesse momento de colheita, nós precisamos estar abertos a receber o novo. Nós precisamos estar preparados a receber o novo. E como que a gente se prepara para receber o novo? Abrindo espaço naquilo que é antigo. Não dá para você colher o novo se você ainda estiver remoendo e guardando coisas da sua colheita anterior, né? Inclusive, era comum, quando não havia uma administração tão boa assim, que era raro, mas quando não havia uma administração tão boa assim dos povos antigos, você tinha que queimar alguma parte daquela colheita excedente, porque de fato você não tinha mais o que fazer com ela naquele momento e você precisava de espaço para conseguir estocar, armazenar de uma forma que não fosse destruir aquele alimento, né, de uma forma que ele pudesse perdurar durante todo esse processo escuro, né, até ali o final do inverno. Você precisava de espaço para isso, você precisava de espaço hábil para isso. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos de espaço hábil para podermos colher aquilo que nós semeamos.
Só que a gente não vai conseguir fazer isso se nós estivermos apegados, se nós estivermos presos ao nosso passado, que já não nos serve mais. Dentro dessa reflexão que o Patrick trouxe, existe a prática de você confeccionar um boneco feito de comida, né, feito como se fosse um pãozinho mesmo, e você guarda para que no ano seguinte, no próximo Lammas, você queima ele na fogueira em holocausto, em sacrifício para a divindade. Esse boneco, ele vai representar tudo aquilo que você produziu até aquele momento. E é interessante você refletir sobre isso, que quando a gente traz para dentro de nós vamos perceber que a nossa plantação tem coisas boas e tem coisas ruins. As coisas boas são aquelas coisas que nos servem, que nos geraram frutos bons, que nós nos nutrimos deles e hoje nós estamos fortes por conta desse fruto bom. Mas o fruto ruim, aquilo que é ruim, também é sagrado. Por quê? Porque ele te permite gerar uma experiência a partir daquela resolução. É importante a gente sempre destacar, e a gente sempre destaca aqui no Pedra de Afiar, que o tempo não traz maturidade. O tempo não é o senhor de todas as coisas nesse sentido de fazer com que a gente aprenda. O processo de aprendizado vem da reflexão. Ou seja, se eu passo por coisas ruins e não penso nas coisas ruins, eu não aprendo nada. Eu só estou acumulando bagagem ruim que, como o Patrick falou, está ocupando o meu celeiro, está ocupando os meus silos e não está permitindo que eu coloque coisas boas no lugar. Quantas pessoas você conhece, talvez você não tenha passado por isso, mas você conhece pessoas que, eu tive um problema num relacionamento, então agora eu não me relaciono mais, porque eu tive um problema. Ou seja, está guardando aquelas coisas e está tratando todo mundo como se fosse igual, quando na verdade não é. Se você tem uma reflexão e o Lammas, ele vai te trazer essa reflexão, ele vai ver o que foi que aconteceu de errado nesse relacionamento. Aconteceu isso, isso e isso. Tal pessoa agiu dessa forma, eu agi dessa forma. Quando a pessoa fez isso, eu me comportei assim e não assado. Entendi mais ou menos sobre isso. Às vezes essa autorreflexão é difícil de fazer sozinho, por isso a gente recomenda um acompanhamento com um terapeuta, ou se isso não é necessário, se você acha que não chega a ser desse ponto de buscar um terapeuta em si, dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Afiar para você conhecer os nossos grupos de estudos, onde a gente debate sobre uma série de coisas, mas sempre com uma pegada prática, para um autoconhecimento e uma reflexão sobre você, na sua vida e na sociedade. E ao pensar sobre essas coisas, você consegue tirar aprendizados, você ganha experiência. É por isso que os frutos que você colheu, que são ruins, são sagrados também, porque eles guardam ali o germe de uma reflexão, de uma experiência que espera-se que você aprenda e coloque em prática para seguir na sua vida. É fundamental você prestar atenção nisso. Mas voltando para os frutos bons, uma coisa que as pessoas não prestam atenção, mas como o Patrick sempre gosta de dizer aqui, o conhecimento mesmo válido, quando não praticado, ele vira peso, é você refletir sobre isso. Não é porque você colheu uma coisa boa que você não deve utilizar aquela coisa boa, porque senão ele fica que nem legume na geladeira, ele estraga, ele ocupa espaço, impede que você coloque outras coisas na geladeira e ainda contamina as coisas novas que você está colocando ali. Se você teve o conhecimento que lá atrás ele gerou bons frutos, se você não reflete sobre ele, se você não o atualiza, ou seja, se você não troca a cebola por uma cebola nova, ela vai estragar e vai contaminar todas as outras coisas. Mesmo os frutos bons precisam ser deixados para trás para abrir espaço para um fruto bom novo ocupar. Senão ele estraga e dá muito ruim, né? Fica aquele cheiro ruim na geladeira, né? Horrível. Tu passa ali, abre, é triste. Vira um monstro da geladeira. Quando tu abre a geladeira, ele até te agarra, te ataca. Ele passa a conviver com os imortais da geladeira, né? Que é a fatia de limão cortada, o sachê de ketchup de mostarda e o negocinho de Super Bonder, né? Eles sempre estão na geladeira, não importa o que aconteça. É verdade. E aí, um adendo interessante, é isso que a gente está falando, é que Lammas é uma festividade, é um momento de diversão, é um momento de comemoração. E ao mesmo tempo a gente diz que a gente precisa refletir durante essa festividade. E a reflexão muitas vezes traz crises, traz momentos difíceis. E aí como é que a gente conjuga a festividade, a comemoração, com uma crise que às vezes tem um aspecto ruim? A gente costuma dizer muito isso aqui no canal e é importante que a gente ratifique. As crises ou os momentos
desconfortáveis, eles não precisam necessariamente ter um teor horrível, né, de tristeza, de sofrimento. A gente, muito pelo contrário, como ensina esse sabá, pode e deve olhar para esses momentos com alegria, porque eles são a oportunidade de nós pensarmos sobre a nossa vida, de nós crescermos. Então, mesmo que aquilo incomode bastante, mesmo que traga decisões difíceis dali para frente, que a gente possa olhar para isso e agradecer, como Paulo falou, também pelas coisas ruins, também pelos momentos de crise, também pelos momentos de morte no geral, tanto física quanto simbólica, dentro de nós, para que ao longo da nossa vida nós caminhemos com leveza nos momentos mais fáceis e também nos momentos mais difíceis, que a gente possa lembrar dos ensinamentos desses sabás e possa vivê-los todos os dias de nossas vidas. E dentro dessa reflexão é importante a gente prestar atenção em uma coisa que é bem simples. Crise, momento de dificuldade, a gente sempre vai ter na nossa vida, quer você queira, quer você não queira. Por isso que é importante fazer essa reflexão, por isso que é importante você estar amparado por pessoas, porque isso te ajuda a ter ferramentas para diminuir aquela crise. Porque aquela crise pode vir como um socão, ou ela pode vir como um socão, só que você está acolchoado para se proteger desse socão. Então é importante a gente sempre ter isso em mente. Não é porque você não pensa em um problema que ele não vai te bater. Não é porque você não olha para um problema que ele não vai te passar uma rasteira. É importante você olhar para ele. Nas artes marciais a gente aprende a prestar atenção no nosso adversário. Jogando futebol é a mesma coisa. Você não olha só para os olhos do seu adversário. Você olha para o quadril, você olha para o pé. Você percebe o movimento dele para saber o que ele vai fazer para se antecipar àquele movimento. E assim como você faz com seus aliados, seja num combate, seja num jogo de futebol, por exemplo. Você percebe o deslocamento de alguém e aí você vai. Quem se desloca, recebe. Né? Se você se desloca no ponto vazio, você vai receber a bola ali, você vai gerar a oportunidade de ultrapassar a retranca do sistema defensivo adversário e fazer o gol, que é a sua meta. Então é importante a gente ter sempre isso em mente. Problema, a gente sempre vai ter. A diferenciação vai estar como a gente vai lidar com essas coisas. Se você nega, vai doer. Mas se você aceita que ele existe e você se ampara de boas pessoas, de bons pensamentos, de boa reflexão, você passa por ele com mais facilidade. Não necessariamente, dependendo do problema, vai ser fácil, mas você vai ser mais fácil ou menos difícil do que se você não fizer essas coisas. E até o próximo. Tchau, tchau.